né, dá aquela acelerada, acaba a gasolina logo, o carro para e não continua, tá? Então, mais vale na sua chamada e na minha chamada a gente ter perseverança do que pressa, tá? Constância. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Amém. Continuando a leitura. Nesta lição veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Aleluia. Nós vamos aprender sobre tudo isso daí, tá bom? Sobre como Elias orava de uma forma simples, como ele orava cheio de confiança, e apesar de tudo isso, ele ainda expôs a sua humanidade ao cair em desânimo, como a gente leu no capítulo 19, né? Aonde Elias ele vai querer se esconder, ele vai querer ficar no seu cantinho, tá? Tiago capítulo 5, versículo 17, vamos ler em nome de Jesus? Tiago capítulo 5, verso 17 e 18, não vale ler para a gente? Em nome de Jesus? Lá depois de Hebreus. Tiago capítulo 5, verso 17 e 18. Aqui a gente vai ver sobre a humanidade de Elias. Capítulo 5, verso 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Glória a Deus. Olha como Tiago começa o verso 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? Então, esse mesmo Elias que a gente leu e viu que ele apareceu com o Senhor Jesus transfigurado, que orou e Deus fez a chuva parar, e orou, Deus fez a chuva vir de novo, e orou, Deus fez cair fogo do céu. Ele é um homem sujeito às mesmas paixões que nós, tá? É ser humano, carne, é pó, era pó, igual eu e você. Elias expôs isso quando a gente leu no capítulo 19, né? Quando ele se sentiu fraco, mesmo diante de tanto sucesso, de tanta coisa que Deus tinha feito. Nós vamos ler sobre isso mais para frente. Amém? Amém. Primeiro tópico vai dizer o seguinte: o desafio no Monte Carmelo. Primeiro subtópico: o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Aleluia. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder por fogo, este será Deus. Isso está em 1 Reis 18, verso 24. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta, que lançou antes do confronto. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. 1 Reis 18, verso 21. O povo não tinha resposta para esta pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Aleluia. Eu quero destacar 3 coisas aqui nesse primeiro subtópico. Nós falamos sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Estevão, todos aqueles que Deus guardou com mão forte, porque por causa do zelo pela obra, por causa do zelo pela verdade. E agora a gente vai ver que o zelo do profeta Elias também o põe diante de um confronto, diante de um desafio. O autor da revista começa dizendo aí, ó: devido à
apostasia. Vocês sabem o que quer dizer a palavra apostasia? Hã? Apóstata. Mas o que é essa pessoa? O que ela fez para receber esse nome? Para ser um apóstata? É uma pessoa que abandonou a fé, melhor dizendo, né? A pessoa que abandona a fé, ela é uma apóstata. Apostasia é aquele povo que se deixou levar e abandonar a sua fé. Tá? Isso quer dizer a palavra apostasia, tá bom? O autor também vai dizer que a falta de liderança espiritual do rei e de outros que lhe antecederam, como devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe. Ou seja, essa apostasia, no Wagner, ela veio por causa da liderança. Lembra que a gente aprendeu sobre Acabe? Né? Que ele não estava fazendo conforme Deus queria. E ele é considerado aquele que fez mal aos olhos do Senhor, e muito mal aos olhos do Senhor, pior do que outros que o antecederam. Tá? Então o povo, irmã Grazi, o povo foi na aba de Acabe e acabou se tornando um povo apóstolo, que abandonou a fé, abandonou aquilo que aprenderam de Moisés, que aprenderam dos profetas, né? Que aprenderam dos juízes, de Samuel, aprendeu de Davi, né? De Salomão. Eles abandonaram por causa da liderança, né? A gente, muitas vezes, nós somos chamados. Eu costumo dizer que a primeira liderança que nós temos é a nossa casa. A primeira igreja que nós pastoreamos é a nossa família, né? E semana passada também falou sobre isso, que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor vão sofrer por causa das nossas decisões, né? Isso acontece aqui com Acabe e com o povo de Israel. Acontece também quando a gente estudou sobre a divisão das tribos, lembra? Que Jeroboão não tinha chamada para ser rei, mas Deus deu a ele uma oportunidade, e ele não aproveitou a oportunidade, né? E todo o povo que estava ao redor dele ficou com medo, só não quem? Os sacerdotes e os levitas, que falaram, não, nós vamos para Jerusalém sim. Aí ele diz o quê? Então vai embora, vocês não vão ficar aqui com a gente. Mas todo o povo foi na direção da liderança, tá? Então, a gente entendendo a tamanha responsabilidade que nós temos como líder, dentro da nossa casa primeiramente, às vezes num setor da igreja, num departamento da igreja, numa empresa, você tem que entender que as pessoas que estão ao seu redor, ela muitas vezes vai andar conforme o seu passo. Se você anda rápido, elas andam rápido. Se você anda devagar, elas andam devagar. Se você falar vai por aqui, elas vão por aqui. Então, o líder aqui, Acabe, não tinha sabedoria alguma, né? A gente aprendeu também que ele era um homem dengoso, lembra? Quando ele foi pedir a vinha, né? Ele foi para a casa dele chorar, porque Nabote não quis dar a vinha para ele. Então a gente vê que aquele homem não tinha tanta firmeza como um líder, né? E deixava muito a mulher dele tomar as decisões. Então isso acabou sendo interferência para que o povo viesse apostatar da sua fé no Senhor. Amém? Amém. Elias, ele, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, ele se viu nessa posição. Isso está na primeira, segunda, terceira, quarta linha aí. Ele se viu nessa condição de se colocar na brecha por causa de um povo. Porque ele era um homem que conhecia muito bem o Deus que ele servia. Isso nos leva a entender o quê? Sinal de intimidade. Elias, por ter intimidade com Deus, ele diz, olha, eu vou tomar frente nesta batalha. Porque esse povo precisa entender quem foi que tirou eles do Egito, né? Aqui a gente vê o título desse subtópico, o zelo de Elias, o pôs diante de um combate, né? Diante de um confronto. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele, por conhecer a Deus, ele sabia que o que aquele povo estava fazendo não estava agradando. Então ele precisou chegar com uma palavra dura. Ele precisou chegar ao ponto de pedir a Deus para que não chovesse, o povo chegasse a ter fome. A gente vai ver que os animais estavam começando a desfalecer, né? Então,
A intimidade de Elias, irmãos, o levou ele a esse ponto, de chegar diante do rei e dizer: ei, rei, não está certo. E por causa disso, por causa dessa apostasia, por causa dos deuses que vocês têm colocado na frente do Deus de Israel, não haverá chuva por 3 anos. Tá? Então, muitas vezes na nossa vida não é diferente, irmãos. Por a gente ter intimidade com Deus, a gente vai se ver em situações de confrontos, irmão. E isso a gente vai ver Jesus falar que não seria 1 ou 2 vezes, mas constantemente. Porque nós somos peregrinos neste lugar. Né? De novo falo do meu pai, ontem ele falando do trabalho dele. Que muitas vezes você está no seu trabalho e você se encontra num confronto. Porque as pessoas têm outro tipo de pensamento. Mas você tem uma intimidade com Deus. E você fala: ei, eu não posso fazer isso que você faz. Eu não posso participar desse papo que vocês estão tendo. Então nós, muitas vezes, nessa dimensão aqui que nós estamos ainda, nós vamos encontrar-se em confrontos. Por causa da intimidade. Por causa do relacionamento que nós decidimos todos os dias ter com o Senhor. Baal está aí, falando: ei, vem relacionar comigo, né? Vem viver como eu quero. Mas nós decidimos relacionar-se com Deus. Se for relacionar-se com Deus, a gente entra em confronto com tudo que se opõe à obra de Deus. Amém? Pode falar. A intimidade de Elias com Deus se refere ao que ele sabia, quem era Deus, e a oração, porque, por exemplo, para Moisés o Senhor apareceu através da sarça, para outros o Senhor manda falar, manda dizer de alguma forma, e para Elias a gente não vê esse confronto. Elias a gente vê ele já aparecendo nesse confronto. Semana passada eu fiz uma pergunta, né? Rapidinho, só para concluir, porque, por exemplo, quando Elias fala que não vai chover, Deus que manda ele falar. Não é Deus que manda ele falar? Ou é? A gente vai ver aqui mais pra frente. Semana passada eu fiz uma pergunta: da onde que vinha essa autoridade, né, de Elias falar, segundo a minha palavra? Lembra que ele fala? Não vai chover. E aí a irmã Viviane até mencionou: pastor, Elias era um homem de oração. Né? Então é bem o que você falou. Elias, ele conhecia das Sagradas Escrituras e ele era um homem de oração. A gente vê Elias orando na casa da viúva, não é verdade? A gente vê Elias orando no confronto. A gente vê Elias orando, conversando com Deus, quando querem matar ele. Então Elias, ele tinha essa vida de oração. E a vida de oração nos leva a ter intimidade. Se eu converso bastante com a irmã Grazi, eu crio uma intimidade com ela. Se eu converso bastante com Deus, eu crio uma intimidade com Deus. Né? Então, a gente vai ver essa característica no chamado de Elias, de estar constantemente conversando com o Senhor. Né? Amém? Amém. Quero ressaltar aqui também a palavra lá embaixo, lá, ó, cocheareis. Você sabe o que quer dizer cocheareis? Ter dúvida, Ter dúvida. saber o que vai, se fica. Não saber discernir, é isso? É em cima do muro, né? Ficar em cima do muro. Eu vou ler aqui no meu interagindo, que tem uma definição boa. Cochear significa mancar como um coxo. Cochear vem da palavra coxo. Cochear significa mancar como um coxo. Capengar, claudicar, pender de um lado para o outro. Quem cocheia dá um passo e se inclina para a direita. E no próximo passo se inclina para a esquerda. Isso é cochear. Só dá um passo e vai para a direita. Porque o coxo, né? Como se a pessoa fosse para a direita, dá um passo para a direita, outro passo para a direita. Exatamente. Já é esse pensamento. Essa situação, meu estava que o povo estava, o povo de Israel. O povo não sabia se servia a Deus ou a Baal. Elias perguntou, não foi? Elias fez uma pergunta, o povo ficou em silêncio. Eles não conseguiam responder a quem eles iam seguir. Então andava como um coxo. Dava um passo, pendia para a direita. No próximo passo, já ia para a esquerda. Pessoas indefinidas. Não sabiam o que querer. Tá bom? Amém? Amém. Alguma dúvida? Perguntas? Pode falar, Jéssica. Só uma dúvida, tipo, o povo adorava Baal, o povo
de temer a mulher do rei, mais ou menos? Ou porque queria assim? Jussi, a gente falou sobre apostasia. Eu, estudando essa lição, eu aprendi algo muito interessante. A pessoa que ela se torna uma apóstata, ela não se torna de uma hora para outra. Como assim, pastor? A pessoa que se afasta da igreja, ela não se afasta naquele dia que ela sai. Ela já vem se afastando dentro da igreja. Então eu creio, Jussi, que esse povo estava ali olhando para o rei, né? E vendo as atitudes que o rei tinha, a adoração que o rei mandava adorar, e eles foi deixando aquilo crescer no seu coração, entendeu? E foi esquecendo daquilo que Moisés tinha ensinado. E nós, seres humanos, nós temos uma tendência a coisas que são palpáveis. Muitas vezes a gente não dá valor, por exemplo, eu gosto muito de citar, a gente não dá valor ao caráter, mas dá valor ao carisma. Porque o carisma a gente vê o sorriso. Aquilo nos alegra, sabe? Aquilo nos deixa, nos traz uma sensação de prazer quando a gente vê a pessoa sorrindo. Mas o caráter, poucas vezes, a gente consegue enxergar assim como a gente enxerga um sorriso. E o caráter, muitas vezes, ele vai vir com uma palavra dura. Eu tenho um amigo meu que ele tem caráter. E o dia que eu erro, ele sabe chegar e falar: ei, tu está errado, meu camarada. Está indo pelo caminho errado, se conserta, se posiciona. Isso é caráter. As pessoas não querem mais esse tipo de amigo. As pessoas têm essa tendência, irmão Wagner, a amigos que têm carisma. Ah, meu amigo é carismático, ele ri, ele brinca. É esse amigo que eu quero perto. Agora, aquele que tem caráter hoje em dia. Então, o ser humano, ele tem essa tendência. Por que muita gente não consegue crer e entender a fé? Como Tomé, né? Porque tem que pegar, sabe? Tem que ser palpável. Então, o povo, justo naquela condição, eles estavam com esse tipo de pensamento. Quando eles olhavam aquele poste, era algo que eles pegavam, que eles sentiam, que eles viam. Então, na mente deles, eles criam que o que eles estavam vendo era verdade. Mas o Deus que falavam lá atrás, eles não conseguiam crer. Aí a gente vai ver Jesus falar um versículo que a minha esposa fala bastante. Felizes os que não viram e creram. Isso é evangelho. Então, aquele povo apostatou, Júlio, por uma sequência de acontecimentos. Tá? Eles já não vinham ali, não foram apóstatas só por causa de Acabe. Se a gente pegar os outros reis que veio antes, já começaram a adorar outros deuses. Desde Jeroboão, lembra? Quando teve a divisão. Melhor dizendo, desde Salomão, né? Porque Salomão já começou a introduzir outros deuses no reino de Israel. Então, o homem ele tem essa tendência, mas nós vivemos pela fé. Muita gente vai chegar e falar, duvidar da sua fé, zombar da sua fé. Vai falar, como é que você acredita no algo que você nem pega, que você nem vê? É, que nem o meu caso, que eu contei, né? Que a Jota falou, para de falar de Deus, por que você não fala de Deus? Sim. Cadê o seu Deus? Se ele falou para mim, cadê o seu Deus? Eu falei, meu Deus está trabalhando. Cadê? A gente pode glorificar o Espírito, né? O Espírito Santo. Porque não que hoje a gente não tenha pessoas que coxinham dois pensamentos. Sim. Mas eu creio que através do Espírito Santo que Deus deixou pra gente, meio que é um pouco mais, você breca um pouco mais, né? Porque os reis vinham te apresentar uma coisa diferente. E a pessoa se encantava com o que era palpável, como você acabou de falar, e ia para o outro lado. Hoje não. Hoje, por mais que nos apresente, a gente sabe o que a gente sente dentro da casa do Senhor, o que a gente vive, da onde Ele tirou, da transformação que a gente tem tido. Então é como se, você vai coxar em dois pensamentos, mas tendo a certeza de quem é Deus, quem é o Espírito Santo, Jesus na sua vida. Então, glória a Deus por isso. Teve um dia que estava conversando com uma pessoa, aí falou que era difícil acreditar porque não conseguia ver. Então, querendo ou não, mesmo se sentia dentro do coração diferente, mesmo assim tinha dúvida, porque não consegue enxergar. Como que pode
ter mudança, sendo que eu não estou vendo a pessoa ali que fala. Então, muitas das vezes, por isso que tem dúvida. É por isso que eu repito a questão da intimidade. Evangelho é isso. Não tem como eu querer andar no Evangelho por que Paulo vai citar e muitas vezes combater ventos e doutrinas. Sabe? Eventos, movimentos. Não, é intimidade. Porque no dia da adversidade, aquele evento não vai ter. Mas a intimidade, você vai ter o que a minha esposa falou. O Espírito Santo ali. Você vai ter a certeza que ele é com você. Exatamente. Fazendo um comentário no que a minha esposa falou, eles não tinham o Espírito Santo, mas tinham os profetas. E profetas que, assim como Elias, tete a tete. Então a gente vê também que tinha dureza no coração do povo. Imagina que Moisés subiu, né, para conversar com Deus, para você ver como que é o ser humano depois do pecado. Moisés subiu para falar com Deus. Quando ele desceu, já tinha um bezerro de ouro. O ser humano, ele entende isso. Muitos dos nossos familiares, que hoje, com todo respeito, é católico, espírita, não vem para a presença de Deus por causa disso, porque eles preferem servir aqueles que eles pegam, que eles vêem. Só que a gente vai ver aqui para frente que esses tais não têm ouro, não têm brilho, não falam, né? E a pessoa, a gente vai ver biblicamente também, que a pessoa que segue esses tais, Deus diz que elas ficam igualzinho a eles. Mas está parada, seca, morta. Né? Então, evangelho é isso, é se entregar. Enquanto a pessoa não se entrega, pode vir todo culto. Tem gente que vem todo culto, meu marido, e ainda não tem certeza, sabe? Ainda igual a minha esposa falou, coxinha dois pensamentos. Por quê? Porque falta essa entrega. De abrir o coração e dizer, Senhor, eu quero te sentir. Sabe? A gente louvou aqui, né? Renova-me, já não quero ser igual. Senhor, já não quero ser igual, eu quero sentir diferente. Eu falando com o Edson Nando, que eu tenho mudado minhas orações de um tempo para cá.